Olá, gente! Hoje a gente tem aqui um caso assim mais diferente e tal. Embora ainda vou falar de doença, mas é um pouco diferente como a forma que eu geralmente trago. Hoje o tema é a tosse seca do caso Dora de Freud. Gente, mas antes de eu começar a falar sobre isso aqui, ó, fica 5 segundos para você se inscrever, para você curtir esse vídeo já, e depois você vai colocando lá os seus comentários, como você quiser. Enfim, vocês já sabem o que é, e bora lá porque interessa, pessoal. Freud escreveu um caso chamado caso Dora. E eu vim aqui falar especialmente desse caso hoje. Freud, nos estudos sobre a histeria, ele descreve assim, uma ampla gama de sintomas histéricos que variam entre manifestações físicas e psicológicas. Esses sintomas, gente, esses sintomas físicos, ele dizia que não tinham base orgânica detectável e eram resultado de conflitos psíquicos inconscientes, ligados a traumas emocionais reprimidos, e por isso que ele os nomeou de sintomas histéricos. Apesar de Freud, assim, achar que não tinha uma base orgânica, eu quero mostrar aqui que uma coisa não está separada da outra. Que a tosse de Dora, ela não seria diferente que uma gripe ou uma dor de estômago. O Freud, ele falava de muitos sintomas histéricos, né? O que é genial, sabe por quê? Porque isso mostra pra gente que ele considera isso o tempo todo. Só que as suas considerações foram até onde puderam ir, até onde os estudos conseguiram ir, enfim, tinham muitas coisas que ele estava estudando ali, entrando em contato. Hoje a gente tem estudos mais avançados e comprovados das doenças e a ligação com a psique e os conflitos inconscientes. A gente pode caminhar com esse conhecimento. Eu vou fazer a leitura do caso da tosse de Dora e eu vou apontar um erro de interpretação de Freud, mediante as constatações da medicina germânica, né, que é uma ciência. Então, hoje as pessoas estudam Freud, sejam psicanalistas ou psicólogos que gostam da psicanálise, e o pessoal não leva em consideração as doenças assim em nenhum nível. Eles ficam, às vezes, até bravos, pelo menos nas experiências que eu tive com essas pessoas. Mesmo sabendo que Freud levou em consideração. Ele faz isso o tempo todo, gente, quando fala de histeria. Que fica aí para essa galera, né, uma separação da doença orgânica, que a medicina tradicional trata, e daquela que não é orgânica. Né? Entender o que é isso? Uma doença orgânica é uma alteração mensurável em um órgão, né, em um tecido ou sistema do corpo. Já uma doença não orgânica, né, se você for buscar lá o que isso significa, seria tipo a esquizofrenia, né, que seria considerada não orgânica porque ela é mental, digamos assim. O que não se sabe é que mesmo a esquizofrenia, assim como a depressão, que também seria considerada uma doença não orgânica, e qualquer outra doença mental, elas estão todas associadas a órgãos. Apenas ainda não se tomou o tempo para adentrar esses estudos. Eles já existem, eles já foram constatados. Mas Freud, ele não estava falando de esquizofrenia, né? Além do mais, ele não estava falando sobre esquizofrenia ou depressão. Tinha lá a depressão, tal, mas ele não estava falando disso. Ele estava falando de tosse, de cegueira, de paralisias, conversões, dores pelo corpo e por aí vai. O que deixa a gente ainda mais motivado para pensar, ou pode deixar a gente mais motivado para pensar sobre isso, com maior aprofundamento. E isso tudo é importante porque a gente pode evoluir nesse aspecto em mãos desse conhecimento. E a gente pode perceber como introduzir a saúde física de forma organizada e contextualizada nos tratamentos. Porque não tem doença separada de um órgão perceptivo. Uma coisa caminha com a outra. Então eu vou começar contando uma pequena parte da história de Dora, né, para a gente entender apenas esse processo de doença, de tosse histérica do caso Dora. Então vamos lá. A Dora, ela tinha um pai, né, que vivia doente e tinha um casal de amigos da família, assim, para melhor dizer, e a esposa desse vizinho cuidava do pai de Dora. E o pai de Dora adorava a companhia dela. Gostava muito mais da companhia dessa vizinha, cuidando dele, conversando, levando para cima e para baixo, do que da própria mulher, que ele não dava menor. Ele não queria abrir mão dessa relação por nada, ele gostava muito. Então o marido da vizinha, que era um homem lá de uns 50 anos, que a Dora tinha uma grande afeição, e a Dora tinha lá os seus 14 anos, esse homem tinha também um grande interesse por Dora. E eles passavam um bom tempo juntos, assim, eles conversavam, caminhavam por aí, pelo jardim, isso e aquilo.
Bom, e aí teve uma vez que esse cara fez uma proposta indecente para Dora lá no jardim, lá na caminhada do jardim, e ela se sentiu muito ofendida, né? Posto que era uma época muito machista e as mulheres muito mais fechadas e inibidas. E esse teria sido o primeiro evento com relação a esse cara aí na vida de Dora. E o segundo evento foi uma vez que esse homem chamou ela, né, a Dora, para ir na loja dele, lá que era dele, do trabalho dele. E ele disse para ela assim que a esposa estaria lá e que a loja estaria aberta. Então, isso a deixaria mais à vontade, penso eu, né, para aceitar o convite dele. E ela disse ok e foi lá no horário combinado. Quando ela chegou lá, a esposa não estava lá com ele, como ele tinha falado que estaria. E assim que ela entrou, ele foi lá e fechou as portas da loja. Depois disso, ele foi em direção a ela e ele colocou ela contra a parede, assim, né? Ele abraçando ela, apertando ela com força, tipo, espremeu o corpo dela no dele e forçou um beijo, assim, deu um beijo nela, tá? Assim que ela conseguiu escapar disso, sair, ela escapou e saiu correndo, fugiu, foi embora. Provavelmente bem assustada. Bom, ele forçou ali uma situação da qual ela não esperava. E foi bem depois disso que ela começou a ter os episódios de tosse seca, afonia e apneia. Dora, ela queria distância dessa família depois disso tudo, assim. Mas a verdade é que o pai não dava bola, porque ele não queria se distanciar daquele romance com aquela mulher que cuidava dele e que era esposa desse cara. Então, por isso, ele dizia que a filha estava mentindo ou estava exagerando e ele queria que o Freud curasse ela, assim, tentando tirar essas coisas da cabeça dela. Bom, esse é o pedacinho do caso, assim, que eu tô trazendo para falar sobre a tosse histérica de Dora. O Freud, ele observou que a tosse estava ligada ao homem. Bom, estava mesmo, né? Começou logo depois desse evento. Só que ele achava que a garota gostava do homem, então, de fato ela tinha uma afeição por ele e tal, e ele achava que ela tinha desejos sexuais por ele. E isso, assim, tem toda uma explicação lá no livro, né, certinho, uma história contada assim inteira, tal, teria que ir lá e ler, né, vocês que não leram tal, tem que ir lá e ler. Então ele tem toda uma explicação lá da inversão dos afetos e tal, mas isso aqui não importa pra gente nesse momento. O que me interessa aqui é bem mais específico. Então, assim, de tempos em tempos, esse homem viajava. E aí, ficava um tempo fora e voltava. E aí, quando esse homem viajava, a Dora começava a ter tosse. E quando esse homem voltava, a tosse parava. Então, Freud fez a seguinte interpretação. Que quando o amado dela viajava, ela ficava doente, ficava com tosse. E quando o amado voltava, ela parava de tossir porque o amado dela estava lá. Bom, essa foi a interpretação de Freud e agora eu vou mostrar para vocês pela medicina germânica o que a tosse significa e qual seria a interpretação. Pela medicina germânica, a tosse seca acontece por um conflito de medo ou de susto territorial, ou seja, que acontece num ambiente que é seu, sua casa, seu trabalho, sua cidade, enfim, é um medo que você passa nesse lugar. Esse susto, esse medo, ele atinge a laringe e o centro de controle da laringe fica exatamente no lobo temporal esquerdo, aqui, como vocês podem ver. Como que isso funciona? Eu já expliquei em outros vídeos que a doença, diferentemente do que as pessoas conhecem, ela funciona em duas fases. A fase de conflito ativo e a fase de cura. A fase de conflito ativo é exatamente quando a pessoa está passando pelo estresse. Mesmo que ela já tenha passado pelo estresse, mas aquele medo, aquele susto continua, então ela vai continuar em conflito ativo, até que ela resolva o problema e aí ela entra em fase de cura. Mas eu vou explicar o que acontece em fase de conflito ativo agora. Então, na fase de conflito ativo, aqui na laringe, vai começar a haver uma ulceração do tecido da laringe, uma ulceração do tecido do ectoderma, que é esse tecido mais externo. O grau da ulceração do tecido, ela vai ser devido ao grau de intensidade do conflito que a pessoa passou, a intensidade do susto ou do medo e também o tempo que ela passou em conflito, o tempo que ela ficou nisso, pensando naquilo que eu falei que se ela continua com medo, então ela ainda está em conflito ativo. O propósito biológico dessa doença acontece no processo da ulceração do tecido, ou seja, em conflito ativo. Porque isso vai ajudar a pessoa, no momento do conflito, a receber mais ar
A ulceração, ela abre espaço para entrar mais ar, oxigenar e a pessoa ter mais energia para resolver esse problema, né? Esse medo, esse susto, o que ela vai ter que fazer? Essa situação. Então, nesse momento de conflito ativo, a pessoa não sente nada no órgão, ela não sente nada, ela tá com estresse alto, tá? Então ela não sente dor, ela não sente nada, mas aquilo tá acontecendo. Quando o conflito passar, a pessoa entra em estágio de cura. E essa região onde foi ulcerada, ela vai ser restituída. Então vai ter um trabalho de micro-organismos para repor esse tecido ulcerado. E aí a pessoa vai começar a tossir bastante. Não é uma tosse com catarro ou uma tosse produtiva. Ela é uma tosse seca por conta dessa ação de cura em cima do tecido. É como vários micro-organismos estão ali fazendo um trabalho para restituir aquele tecido que foi ulcerado. Se esse medo for mais intenso e pegar uma região maior ali do cérebro, pode também acometer os brônquios. E aí a pessoa pode ter uma tosse com catarro. Ok, mas aqui, vamos colocar aqui, se o tecido ele é mais intenso naquela região mesmo da laringe, ele pode atingir a área de broca. E essa pessoa pode ficar gaga, ter problemas na fala e até perder a fala, que seria essa afonia de Dora. E isso acontece porque o músculo ele sofre uma paralisia, então ele reduz a função dele, né, temporariamente. Isso que acontece com o músculo é uma reação instintiva ao medo de se fingir de morto. Tipo, acontece com os animais, a gente sabe que se fingem de mortos e tal, e com a gente também. Um exemplo disso é quando uma pessoa passa por uma situação de pânico e ela paralisa. Mas também é a mesma coisa para qualquer problema de ordem motora que leve à diminuição até a ausência de movimentos. E que Freud também avaliou como histeria. O conflito psíquico que envolve problemas motores são conflitos de se sentir preso. Como, por exemplo, Dora pode ter se sentido, né? Porque ela foi ali, pressionada ali contra a parede, ela estava presa naquele lugar. E também, como certamente era um sentimento proeminente das mulheres daquela época. Elas viviam mesmo em uma espécie de prisão interior, né? E exterior também. As mulheres não tinham muito valor, não podiam se expressar, mal podiam estudar e nem fazer o que quisessem. E sem falar sexualmente. Então, por isso que muitas mulheres sofriam mesmo de conversões histéricas, de paralisias e, enfim, várias outras coisas, mas aqui pensando na área motora. Dora mesmo cuidava do pai doente de noite aos 18 anos de idade. Ela já estava muito doente nessa fase, né? Porque ela foi ver Freud lá com 14. Só que ela só tinha o pai. E ele não quis proteger ela do velho, do cara lá, do homem. A mãe era uma mulher que eu não vou nem comentei aqui, porque não fazia a menor diferença naquela casa. Assim, ela tinha uma compulsão por limpeza, passava o dia inteiro fazendo isso e não falava nada. E aí o que vai acontecer aqui, né? Quando a pessoa resolver esse conflito aí da musculatura, que ela sofreu a paralisia, essa musculatura vai voltando ao normal. E isso também vai gerar tosse, porque vai ter espasmo muscular, retornando o movimento muscular. E dependendo da intensidade, né, e recaídas e recidivas, pode haver uma hipertrofia muscular também na fase de cura. Então, o propósito biológico está justamente na fase de cura, porque no final desse processo de cura, o órgão vai estar mais forte. Por exemplo, quando a gente fala em hipertrofia, é o órgão mais forte. Então, qual é a leitura do caso de Dora nessa situação? A leitura aqui com todo o conhecimento da medicina germânica. Então ela passou por um susto grande com aquele homem, que ativou um conflito biológico na área de medo territorial ali da laringe. E toda vez que ele viajava, ou seja, ele ia para longe, o corpo entrava em cura, porque o perigo ou a ameaça estava longe. E ela poderia se sentir tranquila. E por isso vinham as crises de tosse. Quando ele voltava, parava a tosse porque ela engatilhava o conflito e voltava a ficar em alerta, estressada com a presença do agente causador do conflito e assim sucessivamente, que é o contrário do que ele disse. Com o tempo, essa associação do gatilho era grande o suficiente para não importar mais se o cara estava lá ou não, talvez só falar sobre ele, talvez só vê-lo ou coisas do tipo, já engatilhava o conflito e ela podia desencadear ali uma tosse ou afonia, porque foi isso que aconteceu. Com o tempo já não tinha mais essa da viagem, assim, ela tinha aqui e ali, sem que eles pudessem detectar um problema real, mas isso
provavelmente estava relacionado aos gatilhos. O pai da garota, apesar de estimá-la muito, óbvio, ele nunca deu ouvido aos relatos e aos pedidos de distanciamento dele com aquela família. Ele não queria, porque ele gostava da atenção que ele recebia daquela mulher, da mulher do cara. E por isso, ele fez uma escolha. E nessa escolha, ele não protege a Dora. Então, no caso de Dora, ela passa por um ataque na loja, ou seja, uma invasão física e emocional. Ela tem a proposta sexual do homem, também percebida como mais uma violação de limites, e também a falta de apoio do pai, ou seja, um desamparo no território, né? Um desamparo no ambiente que ela vive. Então, até porque aquela família estava o tempo todo lá na casa deles. Então, ela tem a percepção também da traição do pai, que priorizava a relação com outra mulher em detrimento da proteção. Tudo isso que acontecia foi intensificando os conflitos, né? Eles foram ficando maiores dentro dela e faziam as doenças nunca encerrarem os seus ciclos, inclusive virem outras doenças. Então a gente tem conflito de invasão, tosse, relacionado ao ataque físico e emocional, o conflito de expressão, a afonia, resultante, né, da incapacidade dela falar, não só no momento ali do ocorrido, mas também depois, né, e falar com o pai, falar com a família, e ser ouvida e validada de alguma maneira. Penso eu que nem mesmo lá com Freud ela tenha recebido algum tipo de apoio, porque ele fazia uma interpretação contrária dessa, mas não sei, né, isso aí não tem como saber. E um conflito de sufocamento, apneia, né, ligado à sensação de sobrecarga e perda de controle de si. Então, assim, os sintomas de Dora, assim, eles não são nem patológicos e nem histéricos, mas uma resposta biológica a conflitos emocionais intensos e inesperados. A tosse, a afonia, a apneia refletem aspectos simbólicos de uma luta emocional, né, diante de traumas de invasão, silenciamento e desamparo. E para que os sintomas desapareçam, seria necessário lidar diretamente com esses conflitos e restabelecer um equilíbrio emocional e biológico. Então, Freud considerava que ela era apaixonada e tinha desejo sexual pelo homem, né? Ele fez uma leitura equivocada dos sintomas de Dora, né? Todo o contexto foi levando Dora a piorar o seu estado de saúde. Ela ficou pouco na terapia, né? Acho que uns 3 meses. Mas não dá para saber, assim, porque ela saiu, enfim. Mas o olhar de Freud, claro, sobre a história de Dora, certamente não a ajudaria em nada. Então, apesar de toda a genialidade e estudos de Freud, penso eu que o excesso de orgulho masculino cegou ele diante, sim, desse caso. Nada que não possa acontecer com a gente, ainda pior, além de não sermos Freud. Então, acredito que o caso tenha sido, assim, de grande valia para os estudos de Freud e hoje tem grande valia para os nossos estudos. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. Falem aí o que vocês quiserem, façam seus comentários, curte, compartilha com as pessoas e um beijo e até o próximo vídeo.